Quero convidar a amada igreja a abrir a Bíblia comigo. Vamos abrir a palavra do Senhor, irmãos, no Salmo 127. Salmo 127. Aleluia. Eu acredito que alguns dos irmãos, a maioria esteve aqui alguns domingos atrás, quando nós trouxemos a palavra do Salmo 126. Embora o Salmo 126 está na Bíblia, antes do Salmo 127, no entanto, cronologicamente, ele é depois, porque o Salmo 126, que nós estudamos alguns domingos atrás, ele é o Salmo pós-exílio, quando os judeus diziam para o Senhor assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso, e os nossos lábios de júbilo, porque grandes coisas fez o Senhor por nós, e as nações ao redor diziam: grandes coisas fez o Senhor por eles. De fato, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Aquele que leva a preciosa semente, gemendo e chorando, voltará com alegria, trazendo na mão os seus feixes. Eles estavam felizes, alegres, porque Deus havia restaurado a sua sorte. Eles haviam sido levados para o cativeiro, por causa da sua idolatria. Idolatria, irmãos, não é apenas fazer uma imagem de escultura, e acender vela, rezar, adorar a essa imagem, ao invés de adorar ao Deus vivo, verdadeiro, ao Deus invisível e real, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não apenas isso, mas também todas as vezes que nós decidimos fazer a nossa vontade em detrimento ou em rebelião à vontade revelada do Senhor para nós na sua palavra e através do seu Espírito. Isso também é idolatria, porque nós colocamos no centro do nosso viver o nosso eu, o nosso ego, nos esquecendo das palavras do nosso Senhor Jesus, que disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, negue o teu eu, negue esse teu ego, tome a tua cruz e me siga. Nos esquecemos muitas vezes do que a palavra do Senhor diz, que aqueles que amam ao Senhor, lá em João, diz o texto sagrado: aquele que me ama, guardará os meus mandamentos, o Pai o amará, viremos para Ele, e nele faremos morada. Aquele que me ama, guardará a minha palavra, e nós nos manifestaremos a Ele. Esse Salmo 126 é um salmo de romagem, um salmo de peregrinação, também conhecido como salmo de degraus, porque eles cantavam este salmo subindo para adorar a Deus no templo. Existem muitos salmos na Bíblia Sagrada, existem salmos muito antigos, que são os salmos cânticos de Moisés, existem os salmos de Asaf, existem salmos de levitas, existem os salmos de Davi, mas este que nós vamos ler nesta noite, que é o 127, ele foi escrito antes do 126, e ele é um salmo de autoria do rei Davi. O rei Davi, inspirado por Deus, ele compôs este salmo, que também faz parte deste bloco de salmos chamados salmos de romagem, que os peregrinos, os clãs, as famílias, quando subiam com as suas caravanas para adorar ao Senhor em Jerusalém, subiam cantando, subiam adorando ao Senhor, subiam reconhecendo ao Senhor. E Salomão, o rei Salomão, ele compôs este salmo exatamente no período em que ele estava construindo o templo em Jerusalém. Ele estava fazendo a construção do templo, então ele faz esse salmo inspirado por Deus. E é interessante porque este salmo, ele fala muitas coisas as quais Deus desejava que o povo dele entendesse, que o povo dele se aplicasse, se concentrasse. Mas o povo de Israel, como nós vimos no estudo do Salmo 126, esqueceu do seu propósito. O povo de Israel começou a buscar os seus próprios interesses, a sua própria vontade. Eles tinham o templo,
eles tinham a adoração, eles tinham a arca da aliança junto com eles, mas apesar de todas estas coisas, assim como nos nossos dias, muitas vezes nós somos evangélicos, somos o povo chamado pelo nome do Senhor, o povo de Deus, nós temos o culto, temos a nossa reunião na conexão, as nossas células, os nossos discipulados, nossos estudos bíblicos, mas muitas vezes pode ser que o nosso coração esteja distanciado realmente da vontade e do senhorio de Deus sobre as nossas vidas. Isso de fato pode acontecer, e foi o que aconteceu com eles. Eles foram levados cativos para a Babilônia, depois deste Salmo 127 que nós vamos estudar hoje. Foram levados porque o coração deles se afastou da vontade de Deus e do propósito de Deus para eles. A vontade de Deus para eles e o propósito de Deus para eles é que eles fossem uma nação representante. Vocês serão o meu povo peculiar, um sacerdócio real entre todos os povos. E o que é ser um povo sacerdotal, um sacerdócio real, que era a intenção, o desejo revelado de Deus para eles? O sacerdote, ele tinha uma função bilateral. O sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, que simbolizava a presença de Deus, onde estava a Arca da Aliança, e ali, entrando no Santo dos Santos, ele intercedia pelo povo, ele representava o povo diante de Deus, clamando por misericórdia, graça e salvação, a bênção, o favor de Deus sobre aquele povo. E quando ele saía da presença de Deus, ele então representava Deus diante do povo, levando a mensagem do Senhor, levando a vontade revelada do Senhor para o seu povo. E assim, irmãos, muitas vezes nossos corações se desviam da vontade de Deus. Deus tem um propósito para nós, e o desejo era que Israel fosse esse povo sacerdotal, mas eles se tornaram piores do que as nações que habitavam anteriormente naquela terra, nações que eles mesmos expulsaram, e assim veio o cativeiro. Salomão, no Salmo 127, ele compreendia isso, por isso ele fala essas palavras que nós vamos ler aqui, e tanto é verdade, irmãos, que ele compreendia isso, que as pessoas ao redor, as nações ao redor, olhariam para Israel, e reconheceriam que há um Deus sobre Israel, que há Deus, essa é uma expressão bíblica, e os povos verão que há Deus em Israel, que as pessoas ao seu redor possam olhar para a sua vida e reconhecer que há um Deus sobre a sua vida também. Esse era o desejo de Deus, que as pessoas ao redor pudessem conhecer, saber da existência do Eterno e subir para adorá-lo. E isso de fato aconteceu com a rainha de Sabá. A rainha de Sabá foi até Jerusalém e quis conhecer da onde vem, Salomão, a tua sabedoria, da onde vem a tua prosperidade, porque você se tornou o homem mais rico e sábio da terra. Quem é o teu Deus? E assim ela foi evangelizada por Salomão, mas eles perderam de vista o alvo, eles perderam de vista o princípio espiritual, eles perderam de vista o propósito que Deus tinha para as vidas deles. E eu quero ler este salmo de Salomão, que ele foi inspirado por Deus, justamente enquanto estava construindo o templo na cidade de Jerusalém. Diz assim, Salmo 127, versículo 1: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Salomão era o rei, o comandante em chefe, também das forças armadas, um homem mais rico da terra, e mesmo sendo o comandante em chefe das forças armadas, o texto continua dizendo assim: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela.
Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz, feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O que Salomão está nos dizendo aqui com estes versos da poesia, do salmo, do cântico, é que se o Senhor não estiver na liderança, se o Senhor não estiver na direção, mesmo que nós estejamos comprometidos com a construção, trabalharemos em vão. Você pode estar edificando por sua própria conta e risco. Você pode estar edificando de uma maneira que nada tem a ver com a liderança do Senhor. E muitas vezes você pode até estar edificando em nome do Senhor. Vamos fazer isso, vamos fazer em nome do Senhor. E muitas vezes é exatamente aqui que nós erramos. Porque nós não compreendemos que o Senhor nos deu o seu nome para que nós fôssemos seus embaixadores. A pastora Rovena pregou sobre isso na semana passada. Vocês são embaixadores da parte de Cristo, por isso vocês rogam ao mundo dizendo, se reconciliem com Deus. Assim também, um dos apóstolos disse que se nós pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se cremos que nos ouve, cremos que já recebemos aquilo que lhe pedimos. É aí que entra a questão do nome do Senhor. O nome do Senhor fala sobre representatividade e autoridade. Existe autoridade no nome do Senhor. Mas esta autoridade nos é delegada quando realmente nós estamos representando o Senhor. Eu posso ir, por exemplo, em nome da Helena, fazer alguma coisa, e eu chego em determinado lugar e eu digo, eu vim aqui em nome da Helena, representando ela, representando os interesses dela, representando a vontade dela, para fazer de acordo com o que ela me designou, de acordo com o que ela me comissionou. Aí sim, de fato, eu estarei agindo em nome do Senhor. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Porque muitas vezes nós queremos edificar a nossa casa, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Às vezes nós estamos tentando edificar as nossas finanças, mas se o Senhor não edificar as finanças, em vão trabalham os que a edificam. Porque se não for conforme a vontade do Senhor, se não for conforme o conselho do Senhor, se não for conforme a direção, a liderança, o governo do Senhor, não terá a autoridade do Senhor. Quantas vezes, irmãos, a gente está na igreja, querendo as bênçãos de Deus, querendo fazer as coisas para Deus, mas não fazendo conforme o ensinamento bíblico, em todas as áreas, porque a Bíblia nos ensina em todas as áreas. A Bíblia nos ensina na área financeira, a Bíblia nos ensina na área do casamento, a Bíblia nos ensina na área do trabalho, dos negócios, a Bíblia nos ensina em todas as áreas. E então, isso faz com que a gente tenha uma experiência complicada, porque nós declaramos uma coisa, mas a gente experimenta outra coisa. Os nossos lábios declaram algo, mas a experiência que nós temos é diferente daquilo que nós estamos declarando. O que nós experimentamos é diferente do que estamos declarando. E isso pode ocorrer por várias questões, mas uma delas, talvez a principal,
é a ignorância. Às vezes é por ignorância. Muitas vezes nós edificamos com a nossa capacidade de compreender, de entender, mas longe daquilo que o Senhor queria edificar em nós e através de nós, por falta da liderança do Espírito Santo naquilo que a gente faz, por falta de conhecimento da vontade de Deus, conhecimento da palavra de Deus, naquilo que a gente faz. Em Oséias capítulo 4, versículo 6, a palavra do Senhor diz: o meu povo se perde, porque lhe falta o conhecimento. Agora, quando nós temos o conhecimento da palavra, mas nós não agimos conforme o conhecimento dessa palavra, então não é por falta de conhecimento, é por falta de sabedoria mesmo, é por carnalidade mesmo, e aí o Senhor não está edificando a casa. O meu povo se perde, por falta de conhecimento. E em Oséias, capítulo 6, versículo 3, o texto sagrado vai dizer, alguns capítulos à frente, o texto sagrado vai dizer: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele a nós virá, como chuva serôdia que rega a terra. Por que conhecer ao Senhor, irmãos? Por que virmos todos os domingos na casa de Deus para compreendermos a palavra do Senhor? Por que irmos à conexão durante a semana? Por que tanta busca, pastor? Por que tanta busca? Primeiramente, irmãos, porque Ele é o Senhor das nossas vidas. Primeiramente, porque a Bíblia diz: amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E quando eu digo amai a Deus sobre todas as coisas, existe uma deferência aqui. Não é como eu, é acima de mim. Então, em lugar de eu fazer a minha vontade, se a vontade do Senhor for diferente da minha, eu escolho fazer a vontade do Senhor e não a minha. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, é uma deferência. Aí eu vou amar o meu próximo como a mim mesmo, na mesma frequência, no mesmo nível, na mesma altura, porque o que eu desejo para o outro é o que eu quero para mim também. Mas Deus está acima de todas estas coisas. O Senhor é o Senhor, aleluia. Por isso vim no domingo, por isso ir na conexão, por isso tanta busca, porque a palavra do Senhor diz: conheçamos e prossigamos em conhecer. Para quê, pastor? Para saber qual é a vontade dEle, para saber como Ele pensa, para podermos agradá-lo, porque muitas vezes, irmãos, nós invertemos. Senhor, faça a minha vontade, está aqui, ó, assine aqui, ó, é isso aqui que eu quero, é o meu sonho. E aí você é o Deus, você é o Senhor. Mas quando você se humilha na presença do Senhor e você reconhece: Jesus é o Senhor da minha vida, seja feita a tua vontade, Pai, eu estou aqui para te servir, o Senhor é o meu Deus. Aí sim, irmãos, aí Ele se torna o Deus dessa pessoa. Porque muitas pessoas em algum momento ou outro vão orar e buscar a Deus, e de repente a sua oração não é respondida. Por quê? Porque ele não representa a Deus. Senhor, meu Deus, eu não sou teu Deus. Jesus disse isso. Novo Testamento: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos digo? Essa era a condição de Israel, irmãos. Eles eram religiosos, eles tinham um templo, eles estavam lá, eles chamavam Deus de Senhor, na hora da música eles cantavam, mas eles não faziam a vontade do Senhor, eles não faziam o que Jesus diz. Eles queriam viver do jeito deles, fazer o que eles queriam e serem senhores das suas vidas. E isso pode estar acontecendo conosco também nos nossos dias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam, diz a palavra do Senhor. Por isso conheçamos
conheçamos para sabermos a vontade do Senhor. E aí, irmãos, o que diz a palavra? Ele a nós virá como chuva serôdia que rega a terra. A chuva serôdia é uma chuva fora de época, é uma chuva inesperada, mas necessária, que serve para regar aquela semente que você plantou na vontade de Deus, com perseverança, com amor, com fidelidade, amando a Deus, praticando a palavra. E aí vem aquela bênção do céu, aquela chuva serôdia, que faz com que você prospere, que abençoe o seu trabalho, que abençoe a sua labuta, a sua vida, o propósito que você está semeando na terra. Esse é o meu filho amado, ele está fazendo a minha vontade, ele é fiel. Quando a pessoa ora, Senhor, meu Deus e meu Pai, sim, eu sei que eu sou o teu Deus, aleluia, eu tenho visto o teu andar, eu tenho visto as tuas obras. É a casa construída sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, semelhá-lo-ei, o homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. Ele está edificando sobre a vontade do Senhor. Isso é o que Salomão está dizendo para nós, que se o Senhor não estiver no controle, se o Senhor não estiver na liderança, se o Senhor não estiver no governo das nossas vidas, dos nossos projetos, das nossas ideias, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Vocês lembram daquela torre de Babel? Diz a Bíblia que os homens se juntaram e disseram assim: vamos fazer o nosso nome notável, vamos fazer com que o nosso nome seja famoso, grande. E aí eles começaram a construir uma torre, e foram edificando, e foram levantando aquela torre, e a ideia deles: nós vamos chegar até o céu, pela nossa capacidade, pela nossa força, pelas nossas ideias. E aquela torre foi sendo edificada, construída, aquela construção foi sendo executada, mas Deus olhou e disse: não é assim, eu não edifico essa casa. E aquela torre caiu. Salomão entendeu que tudo o que você fizer colocando Deus de lado, sem que Deus esteja envolvido, é provisório, é paliativo, e não perdurará por muito tempo. Afinal, irmãos, nós somos forasteiros, nós somos peregrinos aqui, e a Bíblia diz: tudo que há no mundo, a concupiscência dos olhos, concupiscência da carne e soberba da vida, que não é do Pai, mas do mundo. O mundo passa, irmãos, o mundo passa, e a sua concupiscência. E eu vejo tanto alimento para a concupiscência da carne nos nossos dias, mas isso vai passar, e às vezes essa busca, essa faina, esses projetos humanos no final são vãos. Mas aquele, diz a Bíblia, aquele que faz a vontade de Deus, permanece para sempre. O nosso trabalho no Senhor não é vão, e isso é maravilhoso. E aí eu me lembro, irmãos, de um casal que, quando eles resolveram se casar, eles convidaram Jesus para a festa de casamento, e Jesus estava lá, e porque Jesus estava envolvido, Ele foi o Senhor daquele casamento, e Ele evitou que uma tragédia, que algo ruim, que uma crise se instalasse logo no início. Ele fez o milagre. Como também nas nossas vidas o Senhor opera milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Talvez alguém aqui possa estar questionando: meu casamento não está dando certo. Mas você já convidou Jesus para ser o Senhor do seu casamento? Você já convidou Jesus para ser o Senhor, o governante da sua família? O meu negócio, o meu projeto de vida não está funcionando, não está dando certo. Mas você convidou Jesus, consultou Jesus,
Porque só, irmãos, quando nós consultamos Jesus para fazer algo, tem a validação do Senhor, tem o selo do Senhor, e aquilo que o Senhor realmente faz, e aquilo que o Senhor nos enviou e nos designou a fazer, Ele supre, Ele respalda, Ele sustenta, porque é da vontade dEle. Ah, como seria bom, irmãos, se nós pudéssemos dizer isso para todos os homens, mulheres, para todas as famílias. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Você pode chamar o melhor engenheiro, você pode chamar os melhores arquitetos, você pode chamar os melhores construtores, se o Senhor não estiver envolvido, tudo isso é vão. Preste atenção, no seu casamento Deus está envolvido, na sua família Ele é o Senhor, nos seus negócios é Ele que comanda, ou mesmo sendo um crente, adorador de Deus, você ainda insiste em fazer do seu jeito. Nós deveríamos orar sempre, irmãos, o Pai Nosso, orarmos em conformidade com a oração que o Senhor nos ensinou, não rezar, que de nada vale, mas orar. Senhor meu Deus, venha o teu reino, seja o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida a Ti, seja o governante, seja o que reina, o que governa, governe sobre o meu negócio, sobre o meu trabalho, governe sobre a minha vida, seja feita a Tua vontade, porque quando o Senhor está no controle, quando Ele está no governo, quando Ele está no projeto, no controle e no governo do teu projeto de vida, então isto é sustentável. O texto continua dizendo, irmãos, inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados Ele o dá enquanto dormem. É interessante, né, irmãos? Aqui nós vemos a figura de uma pessoa trabalhadora, querendo vencer na vida, e o texto diz assim, inútil vos será de madrugada, ir dormir tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, mas aos seus amados Ele o dá enquanto dorme. Sabe por quê, irmãos? Porque o que dá sentido a tudo que nós fazemos é a presença do Senhor, é a condução do Senhor, é o envolvimento do Senhor. Se o Senhor não estiver envolvido, nem desfrutar você não consegue. Às vezes as pessoas até conseguem galgar riquezas, coisas, bens, posições, realizações, mas quando elas vão desfrutar, parece que não tem graça, parece que não preenche, elas não têm o desfrute. E a Bíblia diz que todas as coisas, quando nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, nos serão acrescentadas, porque Deus nos dá todas as coisas para o nosso aprazimento. Deus quer te abençoar, para o seu aprazimento, para a sua felicidade, mas é na presença dEle que nós temos verdadeira alegria. É cumprindo o propósito e a vontade dEle que nós temos verdadeira alegria. Mateus capítulo 6, versículo 24 diz assim, não podeis servir a dois senhores, porque ou você vai amar a um e odiar ao outro, ou você vai se devotar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. E quando nós estamos servindo as riquezas, irmãos, o Deus é o eu, é o ego, é para mim, é para eu me realizar. Esse é o meu Deus, o dinheiro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Você tem que escolher quem é o teu Deus, para que verdadeiramente você faça a vontade dEle, e para que verdadeiramente você seja feliz na terra, para que você seja salvo também. Muitas vezes nós trabalhamos e é em vão,
porque trabalhamos apenas por uma coisa transitória, corruptível e passageira. Em Lucas, capítulo 12, versículo 20, a palavra do Senhor fala de um homem que Jesus chama louco. Foi um homem que os campos, a colheita, foi muito próspera. E então ele olhou para toda aquela colheita, para toda aquela abundância, e ele disse: alma, come, bebe, desfruta, porque você tem para muitos anos. E ele observou que os celeiros eram pequenos, e ele disse: vou destruir os meus celeiros, e vou construir outros maiores. E ele conjecturava isso na sua cabeça, e Deus vem para ele e diz: louco, se hoje te pedirem a tua alma, o que você tem, para quem será? Irmãos, o egoísta é uma pessoa que colocou o eu antes de Deus. E eu quero dizer para os irmãos, o egoísta é uma pessoa que está trabalhando em vão, porque o Senhor não está edificando a casa dele. O egoísta, muitas vezes, no final da vida, embora rico, bem-sucedido, aparentemente, conforme o padrão deste mundo que está aí, ele termina só, porque é egoísta. O egoísta produz filhos também egoístas, produz gente egoísta, gente que não ama. Mas o verdadeiro amor é o maior tesouro. Por isso amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Esta é a lei e os profetas. Mas um homem que amou, que ajudou, que contribuiu, que verdadeiramente tocou na vida de muitas outras pessoas e cumpriu o propósito de Deus na terra, no final, mesmo sendo pobre talvez, ele está cercado, ele tem pessoas que o amam, pessoas que reconhecem o seu valor, que reconhecem, talvez ele não tenha muita coisa de valor segundo o mundo, mas que reconhecem que ele é o valor. E eu pergunto para os irmãos: o que tem valor para você, irmão? O que tem valor para você, irmã? Deus. A Bíblia diz que Deus deve ser o nosso altíssimo galardão. Deus é o meu altíssimo galardão, a minha altíssima recompensa. O que eu estou buscando na terra? Para onde que você está indo, homem, mulher, jovem? O que você está buscando? Qual é a riqueza? Qual é o tesouro? Deus é o meu altíssimo galardão. Eu quero Deus, porque no final tudo isso vai passar, o mundo vai passar, as coisas vão passar, os bens materiais vão passar, as realizações vão passar, e no final, talvez você olhe para a sua trajetória e você diga: foi em vão, não há nada disso que eu possa levar. Mas aquele que ganhou almas, aquele que cumpriu o propósito de Deus, ele vai levar uma geração, ele vai levar pessoas, porque ele tocou na vida de pessoas, ele fez a obra do Senhor. E aí vem o versículo: herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre o seu galardão, como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os seus inimigos à porta. Quando o Senhor fala em edificar a casa, Ele não está pensando em uma construção, irmãos. Quando o Senhor fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, Ele está olhando para aquilo que está dentro da casa. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Aqui, irmãos, a figura, o retrato mental é de um clã, alguém que se casou,
e que teve filhos, e os seus filhos tiveram filhos, e então ele teve outros filhos, e os filhos tiveram filhos, e eram tios, e eram netos, e era uma parentela, e aquilo se transformou em um clã, e eles se protegem, e eles trabalham, e eles estão juntos, e eles têm unidade, e eles perseveram, porque existe um propósito no clã. E quando os inimigos vêm, eles resistem os inimigos, eles não são envergonhados, porque existem testemunhas, existem filhos, existem parentes, existem pessoas, e eles testemunham diante dos juízes, eles resistem com armas se for preciso, eles não serão envergonhados quando pleitearem com seus inimigos à porta. É disso que está falando numa época em que Salomão compôs este salmo, onde havia muita barbárie, ainda mais lá no Oriente. Quando Deus fala sobre isso, irmãos, feliz o homem que enche deles a sua aljava, Ele também está falando sobre nós. Ele está olhando para o seu propósito, porque o propósito eterno de Deus é ter uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus. Foi para isso que você foi criado, e é isso que nós estamos construindo, uma família igreja, uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória do Pai. Jesus disse: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ser igreja é ser o corpo de Cristo, mas Jesus é o cabeça. Então o corpo, ele faz a vontade do cabeça, ele executa a vontade do cabeça na terra, e a vontade de Deus, pela qual Ele deu o seu Filho na cruz do Calvário, é salvar pessoas, irmãos. Que nós, igreja, possamos ser flechas na mão do valente. E há um texto em Isaías no Antigo Testamento é o texto mais rico. Isaías fala sobre a obra da redenção, sobre a graça, sobre a justificação pelo sangue do Cordeiro. Isaías é uma mini Bíblia, está tudo ali já no Antigo Testamento revelado. E em Isaías fala sobre Jesus, mas quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos tornamos o seu corpo na terra. E está escrito, eu quero ler juntamente com os irmãos, Isaías 49, versículo 1 a 3, Isaías capítulo 49, versículo 1 a 3, diz assim, é um texto que fala sobre evangelismo, irmãos, fala sobre Cristo, diz assim: escutem terras do mar, e vocês, povos de longe, prestem atenção, vocês, povos não alcançados, olhem para nós, a igreja de Jesus, prestem atenção. O Senhor me chamou desde o meu nascimento, desde o ventre da minha mãe, fez menção do meu nome. Ele fez a minha boca como uma espada aguda, na sombra da sua mão me escondeu. Ele fez de mim uma flecha polida e me guardou na sua aljava. Você é uma flecha polida. Deus tem um propósito com a sua vida. Você está guardado na aljava do Senhor. Ele me disse: você é meu servo, você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado. Deus só criou na terra, irmãos, 3 instituições: Israel, a igreja e a família. E as 2 primeiras são estruturas para essa terceira. O que é Israel? O povo de Deus chamado com um propósito, porque Deus chamou Abraão, que gerou Isaac, que gerou Jacó, que é Israel. Essa é Israel, os filhos de Jacó, as 12 tribos que se multiplicaram. Mas com que propósito Deus chamou Abraão, Isaac e Jacó? Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei.
eu engrandecerei o teu nome, eu te abençoarei, eu farei de ti uma grande nação, sê tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, se alguém te abençoar, essa pessoa será abençoada, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, se alguém te prejudicar e te amaldiçoar, ele será amaldiçoado, porque ele vai se ver com Deus. Em ti, aqui está o propósito, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A igreja cumpre e está continuando esse propósito. Em ti, igreja, serão benditas todas as famílias da terra, porque Jesus veio a este mundo como uma revelação do amor e do propósito e do desejo de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Ele deu a vida na cruz do Calvário por esse propósito, e agora você, igreja, é o corpo de Cristo, e o propósito é o mesmo: salvar as famílias da terra, alcançar as famílias da terra, e você é uma flecha polida. O Senhor está te enviando como flecha polida. Quando você faz o seu voo, você brilha, a glória de Deus está na sua vida. Quando você faz o seu voo, Deus está te enviando para dentro de uma casa, para dentro de uma família, para dentro de lugares, de empresas. Deus está te enviando com um propósito. Você é uma flecha polida. Mas lembre-se, irmão, no voo, quando a flecha é lançada, muitas vezes ela pode sofrer ventos, tentações, influências, que vão tentar dissuadi-la do alvo, tirá-la do alvo, tirá-la do seu propósito original. E muitas vezes, enquanto ela está no voo, ela perde o propósito, ela se desvia do propósito. Algumas vezes o inimigo troca o alvo, tira o alvo, coloca um outro alvo, e esse alvo pode ser um alvo enganoso, algo vão. Por isso você, flecha, tem que estar corrigindo o seu alvo. Qual é o propósito da minha vida? Qual é a verdade fundamental? Qual é o mais importante? O que eu tenho que buscar em primeiro lugar, antes de tudo, para que você prossiga para o alvo? Jesus disse em Mateus capítulo 13, versículo 37 e 38, ele disse assim: e Jesus respondeu: o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. Jesus, o Filho do Homem, está semeando a boa semente. O campo é o mundo, essa é a verdade, irmãos. O campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno. Isso aqui não é dentro da igreja, isso aqui é no mundo. O campo é o mundo, você está sendo lançado como flecha polida, você está sendo semeado como boa semente do Senhor, e o campo é o mundo. Por isso você não pode perder a sua qualidade de sal da terra e luz do mundo, e a sua visão evangelística, sacerdotal, do chamado, daquilo que Deus colocou na sua vida. Um missionário, quando ele é enviado para algum lugar, e ele vai segundo a vontade de Deus, e muitas vezes, irmãos, eles, na história da cristandade, se venderam como escravos, que não tinha como evangelizar. Aí o que eles fizeram? Se venderam como escravos, deixaram tudo para trás, por causa do reino, e lá como escravos, eles podiam evangelizar os outros escravos, ganhar pessoas para Jesus. E um missionário, quando ele é enviado, ele é plantado pelo Senhor em um determinado lugar, e ali ele floresce, e ele se multiplica noutros discípulos de Jesus.
assim como uma célula, uma conexão. Você é plantado e você começa a fazer a obra de Deus e ganha almas, e consolidar as pessoas, e amar as pessoas, e pastorear e orar pelas pessoas. De repente você começa a se multiplicar, e o reino de Deus está se multiplicando, e de repente não é mais uma pessoa, mas é uma comunidade, é uma igreja inteira, que o Senhor levantou, porque foi semeado a boa semente do reino. Esse é o propósito. Jesus semeou os filhos do reino. Vamos nos pôr em pé, queridos irmãos.